Esse primeiro episódio, a gente vai introduzir o quê? A Mau Mau, a Casa Verdete e o Palácio. Ela mora com o pai e entrega os remédios que ele faz. Essa Casa Verdete é uma casa do prazer, daquele prazer, né? E a Mau Mau tem uns machucados no braço dela, só que não se fala muito disso, só que ela faz alguns experimentos e que alguns deles explodem. No palácio, um príncipezinho acabou de nascer e a fofoca já correu solta. Contaram pra mãe de uma princesa. Sim, é um príncipe de uma mãe e uma princesa de outra mãe. Temos um harém. Nesse meio tempo, a Mau Mau foi sequestrada. E nisso ela não sabe se ela foi vendida ou se ela só tá substituindo alguém que virou camisa de saudade. A gente vê ela se lamentando, dizendo que tinha uma vidinha tão boa como apotecária. E o que é apotecário mesmo? Aí ela começa a explicar como é que funciona o palácio. Tem lá as paredeiras, não tem muito homem, só tem homem que, né, cortaram um negócio. Aí fala do imperador, da família do imperador, de não sei quantas concubinas, de não sei quantos eunucos. E o que se importa? Nessa hierarquia do palácio, ela já fala que, ó, respirou errado, pá, perdeu a cabeça. Porque ela é uma serviçal, ela tá no mais baixo do mais baixo do mais baixo status ali. Deixou explícito que ela é descartável. Aí a gente corta pra Mau Mau falando pra menina qual é a placa que ela tava segurando, porque a menina não sabia ler. E nisso a gente fica sabendo que essas meninas que vão trabalhar no palácio, elas são ensinadas sobre etiqueta, sobre as coisas que elas vão precisar, né, pra tá trabalhando lá, mas não tem nada falando sobre alfabetização. Elas não sabem ler de uma forma geral. A única que sabe ler ali é a Mau Mau. Aí que surge ele, o eunuco gatinho. Ele foi ver o príncipe e a princesa, que são dois bebês, né, que agora estão com 3 e 6 meses cada um. E os dois estão doentes. Aí corta para a fofoca. O imperador já teve outros filhos antes e todos foram para o sono eterno. E por causa disso, começaram a falar que o palácio estava amaldiçoado. A Mau Mau fica remoendo na cabeça dela quais eram os sintomas que o pessoal tava sentindo, né? Esse pessoal que tava doente, Mau Mau era fofoqueira também, né? Já escutou, ficou com o ouvido bem ligado pra saber qual que eram os sintomas. No jogo, né? Também não tem muita coisa pra se fazer num palácio, não tem uma distração. Ela criou a distração dela, que era fofocar. Então ela começa a se questionar, será que tava acontecendo algum envenenamento por causa dessa disputa de poder ali entre uma das possíveis imperatrizes, né? Porque como nenhum bebê aguentou, aquela que desse o herdeiro pro imperador seria a imperatriz. E ela não ficou parada, ela foi atrás da fofoca e achou duas mamães discutindo e teve direito a tapa na cara e tudo. E o suposto médico no meio dessa confusão. Por quê? A mãe da princesa tava indo atrás do médico, porque só tem um médico, gente, um palácio e só tem um médico. Foi atrás desse médico que tava junto com o bebê menino, com o príncipe. Aí a mãe da princesa querendo que o médico fosse lá pra ver a princesa. E aí a mãe do príncipe chegou e falou, não vai não. E nisso a confusão já tava feita e elas... E a Mau Mau ficou observando como é que elas estavam lá. E com toda a sua sagacidade, ela percebeu que elas não estavam amaldiçoadas coisa nenhuma, não tinha maldição nenhuma ali. E que ainda era uma coisa bem simples de se resolver. Aí ela não se segura, ela vai procurando alguma coisa pra ela conseguir escrever. E aí ela rasga um pedaço da roupa dela e deixa esse pedaço da roupa dela na janela de cada uma das duas concubinas, enrolada numa florzinha. Aí a gente fica sabendo que o príncipe foi com Deus. A mãe da menina chama o eunuco bonitão e fala o que aconteceu naquele dia que ela tava lá no palácio de cristal pra filha dela ser examinada e aí ela recebeu aquele bilhete que tava mostrando lá pra ele, bilhetinho aqui. E o que tinha nesse bilhete? Era o quê? Tava falando que a maquiagem que elas estavam usando era venenosa, que era pra parar de usar, que era isso que tava, né, dando fim, né? E falou que não era pro bebê tocar nessa maquiagem, que aí eles iam ficar bom. E a Mau Mau sabia por quê? Porque ela tava onde? Frequentando a tal da Casa Verdete, onde as queridas, né, damas da noite usavam aquelas maquiagens, então ela já tinha tido contato com aquilo, porque tinham as damas da noite, né, as senhoritas do job, que eram lá ai, acho que era uma cara, e que elas usavam coisa daquele tipo. E agora, uma questão engraçada é que parece que esse querido tem um olho no meio do cu dele, porque os dois se passaram uma vez, ele virou assim pra olhar pra ela, enquanto ela já tava passando que nem um foguete. Passou por ela uma vez, e ele lembrava dela. Enfim, depois da conversa lá com a mãe da princesa, o eunuco chamou todas as serviçais, e ele fez uma armadilha pra Mau Mau, escrevendo Menina da Stardust Fic. Só que aquilo, as outras não sabiam ler, ela era a única que sabia, então só ela, né, que se ligou que tinha alguma coisa escrita e percebeu que era pra ela. Ela até tentou fingir que não entendeu nada, mas aí já foi tarde demais e ele prendeu ela lá. Ele encurralou ela, falou, ó, me explica aí o que aconteceu, a gente já sabe que foi você. E foi nesse momento que ela explicou que já tinha visto aquilo na Casa Verdete. E nessa parte, não só nessa parte, né, mas em muitos momentos desse anime vem umas certas frases, umas certas reflexões, uns momentos assim que você fica... que ela chega e fala que a menina lá do job usava aquela maquiagem e algumas delas até sabiam que aquilo dali tava acabando com a vida delas e mesmo assim elas preferiam entregar a vida em prol da beleza. Pesado, viu?
pesado. E nisso a Mao Mao virou dama de companhia da Gokuyo. O nome dela é Gokuyo, vírgula, a recipiente do amor do imperador. O Jinchi, ele pega e simplesmente pensa assim, ah, essa doida aí pode ser perigosa, ela pode ser perigosa. Então, eu vou seduzir ela, óbvio. Vou seduzir, porque ela tem muito conhecimento e esse conhecimento pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. Mas se ela se apaixonar por mim, tudo certo.